Vamos começar, Maíra, com o caso Marielle. O Fantástico fez aquela matéria com gravações do Rony Lessa, depoimento do Rony Lessa. Eu não achei que tinha nada de novo ali. Achei que foi tudo meio requentado. Mas, enfim, repercutiu também dentro de uma certa bolha. Como é que você vê digamos, os trechos, né, que estavam inéditos ali da delação do Rony Lessa? E eu acho que tem um dado muito importante também, que o delegado, o Rivaldo Barbosa, acho que é Rivaldo Barbosa o nome dele, que foi preso junto com os irmãos Brazão, ele fez uma súplica. A Maíra congelou aqui, mas acho que voltou. Você está me ouvindo, querida? Te ouvindo. Ele fez uma súplica ao ministro Alexandre de Moraes para depor, foi atendido e vai depor na semana que vem. Ele quer falar, né? E a gente não sabe muito bem o que vai ser. Enfim, eu quero um resumo teu da avaliação do caso Marielle nesses últimos tempos aí, para a gente. Maíra. Bem, me permita discordar, eu acho que o que aconteceu com o vazamento da fala do Rony Lessa me pareceu, assim, deixar o panorama muito nítido. E qual é o panorama, né? Sim, há toda a centralidade no caso Marielle, no que diz respeito à opção por um corpo mais vulnerável, um corpo negro, um corpo feminino. Foi uma opção, como o Rony Lessa falou muito cabalmente, foi a opção mais fácil. Seria mais fácil matar uma mulher negra do que matar um homem branco, como o Freixo, como o Chico Alencar, que são lideranças mais renomadas do PSOL. O Rony Lessa, ele botou o pingo nos is. Queriam matar alguém do PSOL porque o PSOL estava se apresentando como um obstáculo a um sistema um sistema muito longevo no Rio de Janeiro de controle do território mediante o uso da violência, controle das atividades econômicas naquele território mediante o uso da violência. Hoje em dia a gente está chamando isso de milícia, numa vertente que envolve muitas autoridades policiais e essa mistura entre polícia e controle do território mediante a violência. Mas esse processo é um processo que talvez seja muito característico da política fluminense. A gente já conversou sobre isso. A política fluminense, ao mesmo tempo que ela é muito alimentada pelo fato do Rio de Janeiro ser uma vitrine nacional, reverberar muito os debates ideológicos no plano nacional, só que, ao mesmo tempo, essa mesma política fluminense, ela é dominada por caudilhos locais, lideranças locais, cujo poderio está muito associado a esse controle do território mediante o uso da violência. É o caso dos Brazão, que nisso não são nada inovadores. Eles são, talvez, o que há de mais tradicional na política fluminense. E esse caso Marielle, então, ele está deixando isso muito visível, como que o que está se falando é do loteamento do território para ser controlado e explorado economicamente de modo ilícito a partir do controle do uso da violência naquele território. Marielle morreu por causa disso, mas ela morreu porque ela era mais fácil de ser matada do que outras lideranças do PSOL. Poderia ter sido qualquer um, não importava. Mata-se no atacado. E a fala do Lessa, quando ele diz assim, você não acha que eles teriam me dado tanto dinheiro só para matar uma pessoa? Matar uma pessoa, o que estava sendo negociado ali era se ele ia entrar ou não nessa sociedade. No negócio imobiliário da milícia. E como que esse controle territorial do espaço pela violência, ele envolve atividades econômicas e atividades políticas. E são essas elites locais que fazem parte dessas composições da política fluminense. Agora, Maíra, eu percebi que existe um problema nesse processo, nessa questão no inquérito da Marielle, que é o Rony Lessa ser esse jorro de informações e a Polícia Federal não conseguir elementos probatórios, inclusive porque algumas das reuniões que o Rony Lessa cita são pregressas a 2018
e que as redes de telefone não têm mais dados para você cruzar informações e tudo mais. Você não acha que isso é uma fragilidade? Quer dizer, os próprios policiais federais, nos relatórios, eles dizem isso. Infelizmente, não conseguimos elementos probatórios para a fala. Quer dizer, você ter um processo calcado só na fala de um delator, aí a gente voltaria aos tempos da Lava Jato, por exemplo. Assim. Exato. A delação premiada, o Instituto da Delação, em nada a minha fala corrobora o uso de uma delação como algo que tenha um status de prova. Portanto, o que me chamou a atenção foi menos em termos de um processo judicial e chegar ao término do processo judicial, chegar em quem matou Marielle. Talvez essa pergunta ela mantenha sua relevância, mas ela ganha uma nova condição, que é uma condição de revelar, de deixar muito nítido, de ilustrar o que é a política fluminense, né? E como que ela está associada a essas lideranças que controlam territórios mediante o uso da violência. Não precisamos da delação do Rony Lessa para fazer esse link. Parece que só piora, né? Não sei se eu estou sendo exagerado, mas essa situação de milícias e de controle de territórios no Rio de Janeiro me parece que tem piorado e não o contrário. Com o nome milícia, né? É isso que eu estava querendo, é isso que eu pensei. Quando eu estava pensando no que eu ia falar sobre o caso de Marielle, eu pensei que a questão, a novidade é o nome milícia. Mas se a gente for pegar trabalhos que falam, né, da época da fusão do estado da Guanabara, como um trabalho muito importante de um autor que chama Daniel Sarmento, e ele tem um livro que chama O Espelho Partido da Metrópole, que fala do processo de fusão. E ali ele já narra como que a gente tem a convivência dessas grandes lideranças nacionais, na época que aqui era o Distrito Federal e tal, convivendo com esses caudilhos locais que controlam, a partir do uso da força e de atividades comerciais, um controle caudilhesco do espaço. E que é também uma questão calcada. Agora você voltou até o estado da Guanabara, eu vou voltar até a chegada da família real e a chegada dos portugueses no Brasil. Porque o Rio de Janeiro, os portugueses chegaram ali, já se encantaram, porque é uma topografia absolutamente única no planeta. Né? Você ter que são interessantes para, por exemplo, a questão militar, né? Você colocar defesa, você tem montanhas, você tem morros, você tem todo aquele, né? Tem a Baía da Guanabara, você tem toda uma formação que está pronta ali para fazer uma espécie de forte. E eu acho que essa topografia do Rio também colaborou para o surgimento não só das comunidades, né? Das favelas, e das milícias também, desse tipo de controle, porque são zonas de difíceis acessos, né? Difícil para a polícia chegar, ou para as autoridades, ou para o poder público chegar numa favela. Eles acabam tendo de fazer esses microgovernos ali interno, que poderiam ser até virtuosos, né, Maíra? E são, em alguma medida, né? Eu tenho muita dificuldade de colocar a culpa na topografia, porque nós temos, por exemplo, exemplos mundiais de cidades que se constroem em topografias muito mais rudes à interação humana do que a nossa, né? E não acho que seja uma falha do poder público. Eu acho que é o comprometimento do poder público. O poder público é sócio nesses empreendimentos. Claro. E as nossas elites políticas são, em grande medida, também sócias desses empreendimentos. Então, sempre me incomoda essa questão de é difícil combater o crime organizado. Seria difícil, a gente poderia dizer isso se houvesse, de fato, esse esforço, se a gente pudesse fazer uma afirmação de que há um esforço inequívoco por parte de um poder público que não está embrincado no crime organizado. Como as evidências não apontam para essa direção. Perfeitamente. Como é bom conversar com Maíra Goulart. Adoro ser, enfim, que a divergência se abra tão logo eu enuncie algum espasmo de argumentação aqui
na minha sequência. Porque não é isso, né? Eu adoro essa história. Quer dizer, você não concorda com a questão da topografia? Para mim, agora eu vou ter que me debruçar de novo nessa questão, vou pensar novamente. Não concorde. Eu acho que a variável explicativa não é a dificuldade, mas o compromisso. Maíra Com as congelou. atividades criminosas. Entendeu? Deu uma Não é, congeladinha aqui, Maíra. Repete o que você falou, por favor. não é que eu não concorde com o seu argumento da dificuldade. É que eu acho que a gente poderia falar em dificuldade se a gente tivesse de fato convencido de que o poder público não é sócio dessas atividades criminosas que ele deveria combater. Eu acho que aí vem a pergunta que eu quero fazer para você, que está até fora do nosso roteiro, que é da cassação do governador Cláudio Castro e do caminho que tomou aquele processo. Né? Foi, a princípio, surpreendente, porque muita gente dizia assim: não, ele está cassado, o que ele fez não tem como. E ele acabou se safando. Né? Acho que por 4-3 no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, vai ter uma recorrência ao TSE. Como é que você viu esse processo e como é que você viu digamos, não condenação e não afastamento do governador Cláudio Castro? Eu contribuí para um texto da Carta Capital sobre isso e minha posição era a seguinte: que eu vi um cenário desfavorável ao Cláudio Castro porque ele estaria ficando sem recursos para trocar. E aí eu achei interessante você me perguntar isso, porque o pano de fundo analítico, para mim, é o mesmo que eu estava falando anteriormente sobre o caso Marielle. Como que a política fluminense ela é um conjunto de lideranças locais caudilhescas, pouco comprometidas com processos republicanos ou projetos de desenvolvimento para além da perpetuação do seu próprio poder. E Cláudio Castro soube mobilizar essa rede de elites políticas locais, utilizando para isso as verbas da privatização da SEDAI. Ele consegue alinhavar essa rede de alianças de prefeitos e vereadores em torno do seu nome, porém, conforme esse período da venda e os recursos oriundos da venda da SEDAI vão se escasseando, né, vão sendo gastos, me parecia que ele estava ficando sem bala na agulha para trocar, uma vez que ele não tem votos, ele não é alguém particularmente próximo de quem tem votos, no caso Jair Bolsonaro. A relação dele com o Bolsonaro, ela passa por atravessamentos, né? Ele não é Embora ele tenha ganho as eleições para governador, acho que com maior vantagem da história do Rio de Janeiro, né? 58%, mas são votos que eram do bolsonarismo, né? Votos que eram do bolsonarismo e principalmente votos que lhe foram dados em virtude dessa proximidade ou do apoio que essas elites políticas locais deram para ele. O voto, no caso de um governador, ele tem esse elemento nacionalizado, mas ele também tem um elemento de que o eleitor se norteia muito pelas suas elites políticas locais. Em quem vota o meu prefeito, quem meu prefeito apoia, quem o vereador que é meu vizinho, que está aqui comigo na minha cidade, apoia. E Cláudio Castro conseguiu costurar muito bem essa rede de alianças. Isso explica por que, que ele conseguiu essa vitória expressiva e por que, que ele conseguia, mesmo sendo alguém sem voto, sem ele ter uma base eleitoral para chamar de sua, como é que ele consegue esses resultados. E aí o que me parecia era que ele estava ficando sem recurso para trocar, para manter essa rede clientelar. Eu estava enganada, ele ainda tem. Ele ainda tem. Ele ainda tem recurso para trocar, ainda tem alguma coisa que ele tem que, caso ele caia, ele pode ameaçar alguém. Essa é a minha Como é que leitura. são as coisas, né? Maíra, vamos vir para São Paulo um pouquinho, falar das câmeras corporais, que eu acho que é um assunto que você também está muito inteirada, e eu queria que você falasse dessa ideia, dessa proposta do Tarcísio e do Derrite, né, que é o secretário de Segurança aqui de São Paulo, de comprar um novo lote de câmeras que permitam ao
policial dar início, ativar a filmagem e desativar a filmagem. Nós já tivemos um internauta aqui dizendo que assim, não, ele vai ativar a filmagem quando chegar a ocorrência. Portanto, um processo que seria aparentemente com integridade. Mas como é que você vê essa situação? E se você puder comparar com o Rio de Janeiro, seria interessante. O que eu acho interessante na movimentação desse caso é uma postura que vem para, de alguma forma, destruir ou limitar os avanços que foram obtidos durante a era Dória, que, de fato, teve avanços na incorporação desses mecanismos tecnológicos para proteger o policial e proteger a sociedade, e, inclusive, ser uma forma de auxiliar nos processos futuros, porque você registra imagens que podem ser utilizadas na averiguação dos crimes. Então, assim, não há perdas. E é um investimento com muito retorno, esse investimento nas câmeras e num sistema que mantenha essas gravações durante todo o processo. Me parece que fazendo, e isso é muito significativo, né? A partir de uma argumentação fiscalista de economia de verbas, isso é muito significativo, porque Tarcísio está recuperando os elementos do discurso que permitem colocá-lo como uma liderança da direita, que é o argumento da segurança pública punitivista, pró-violência policial, é esse argumento que entende o combate da violência como algo que é favorecido por mais uso da violência, quando todas as evidências demonstram o contrário, mas também um argumento fiscalista, de corte de gasto do Estado. Então, ele está usando esse argumento para limitar o tempo da validade da gravação. Essas câmeras gravam mantém a gravação por menos tempo, se eu não me engano, 1 mês, e ela antes ficava, se eu não me engano, por 1 ano. E isso vai comprometer as investigações que são feitas a partir dessas gravações, porque elas muitas vezes demoram mais do que 1 mês, e também limitando o tempo em que essa gravação é feita e condicionando ela ao acionamento do próprio policial. Tudo isso sobre o argumento da redução de custos, que é muito emblemático, uma vez que a gente está falando de custos que para um estado como São Paulo tem pouco impacto e muito retorno. O uso de tecnologia na segurança pública é talvez o grande caminho para você ter resultados no curto prazo. É o que o exemplo, por exemplo, da Colômbia, eu não sou especialista, mas é o que dizem os especialistas, mostra como que você incorporar, e exemplos até dentro do próprio Brasil, como o uso das câmeras instaladas na cidade, ela é fulcral para a realização de investigações e combate à criminalidade. Perfeitamente. E a posição do governo federal na pessoa do ministro da Justiça, Lewandowski, Ricardo Lewandowski, que tão logo o Tarcísio tem anunciado esse novo protocolo, o Lewandowski e o Ministério da Justiça se apressaram em produzir um documento, né, que parametrize, que regularize o uso das câmaras corporais no país todo, que não tem, no entanto, caráter vinculante. O que é certamente uma questão de ordem mais política do que prática, né? Como é que você viu a fala do Lewandowski nesse contexto? Sim, me parece ser uma tentativa que é cruzada por ambiguidades do governo Lula 3 de adentrar nessa que é, talvez, a pauta que mais sensibiliza o eleitor, que é a pauta da segurança, pela sua concretude. Porém, essa entrada, né, essa participação do PT, a gente já conversou sobre isso também, nesse tema, ela tem um gargalo, que é a falta de um posicionamento por parte do campo progressista que consiga dialogar com as camadas populares, que estão muito tocadas
pela criminalidade que perpassa o seu cotidiano e que, portanto, acabam suscetíveis a discursos reducionistas e simplificadores, como aqueles que caracterizam a extrema-direita. A extrema-direita se caracteriza, como todo extremismo, por apresentar soluções simples para problemas complexos. Mas qual o problema dessas soluções simples para problemas complexos? Que elas não funcionam. E aí a gente chega, né, até com alguma suavidade, se é que é possível falar temática, na questão do Congresso, porque ontem o Congresso atuou com muita intensidade e eu disse aqui no começo do nosso programa com o Jorge Folena, né, que as mídias convencionais classificaram como derrotas do governo. Você deu destaque aqui no nosso papo prévio a questão dos vetos, a saidinha. Todo mundo sabia que o Congresso iria derrubar o veto do presidente Lula. Aliás, tem uma notícia quente agora que o governo pode recorrer ao STF para transformar questionar a constitucionalidade dessa questão do fim das saidinhas, né? Como é que você viu? De maneira geral, eu queria que você fizesse um comentário também sobre a atuação do governo do Congresso ontem, num dia, e hoje também, hoje, quarta-feira, acho que vai ser um dia com muitas votações ainda, salvo engano, porque amanhã é feriado, mas acho que hoje ainda teremos muita atividade lá na Câmara. Vou começar pelo final, né? E a gente também já falou sobre isso, porque essa possibilidade de chegar ao Supremo, o veto sobre a saidinha, já tinha sido mencionado antes, e eu tenho muito medo de vulnerabilizar o Supremo, porque ele vai ser progressivamente mais acionado, em virtude da sua própria natureza. Ele vai cumprir aquele que é o seu papel originário. O papel originário de uma corte contramajoritária, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, é resguardar princípios e garantias que se consideram pétreos, que se consideram constitutivos de uma sociedade, de eventuais maiorias fugidias, efêmeras, que se formem contra elas. O que eu estou querendo dizer? A nossa sociedade, em 88, pactuou que um conjunto de direitos fundamentais, políticos e sociais eram pétreos, eram são contrárias a esses direitos. E é isso que a gente vive hoje. Pela primeira vez, a gente vive hoje um cenário em que a gente tem, se não uma maioria, um grupo muito próximo do majoritário, que se opõe à ideia de direitos humanos, ou seja, de que todos os seres humanos, independente da sua vivência, das suas escolhas, da sua atuação, são portadores de direitos sociais e econômicos. Ou seja, não podem ser relegados à indigência nem violados na sua liberdade de existir. Não há, a gente vive um contexto em que esse posicionamento não tem mais uma maioria inequívoca. E é em virtude disso que você tem a eleição de parlamentares que tendem a propor e tentar aprovar projetos de lei que fustiguem esses direitos. No caso da saidinha, existe sim a fustigação de um direito, que é o direito da ressocialização, é o princípio de que no Brasil não tem pena de morte, então a gente acredita que um preso precisa ser ressocializado e ele poder ir aos poucos reintegrando o seio da sociedade faz parte desse direito. Porém, a gente tem, como disse, na sociedade a formação de uma maioria contrária a esse entendimento. Acho, então, que é válido, sob o prisma da legalidade, acionar o Supremo nesse caso. O que tem que ser avaliado é se vale a pena o desgaste, porque essa não vai ser a derradeira vez que direitos fundamentais vão ser ameaçados por projetos de lei ou medidas propostas por esses deputados que representam essa maioria que se forma contra os direitos humanos. Eu acho, inclusive, que eles vão aprofundar esse processo de redigir projetos notadamente inconstitucionais
para obrigar o governo a acionar o STF e para criar sempre essa tensão política do custo político do governo, etc, etc. Quer dizer, a gente tem muito trabalho a fazer, viu, gente? Né? Lamento dizer. Evitar o desgaste do Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo tem que evitar o seu desgaste e já está acontecendo isso, né? Há uns meses a gente conversava sobre isso, falando assim, olha, eles estão agindo de maneira muito monocrática, estão se expondo muito, e já houve, por exemplo, no caso do Seif, aquele senador que ia ser cassado, e outros, não levar à frente o processo contra o Bolsonaro por ter tentado fugir via embaixada da Hungria. Todos esses arrefecimentos da atuação do Supremo, a meu ver, já resultam desse diagnóstico de que o Supremo ele vai ser o guardião do Estado Constitucional de Direito e que, portanto, ele precisa ser protegido para que atue nesses casos em que a gente pode pôr tudo a perder. Cortes superiores estão sendo atacadas no mundo inteiro, evidentemente no mundo da extrema-direita, né? Na Hungria, na Itália, em Israel, recentemente, né? Antes desse processo todo ali de conflito, a Suprema Corte israelense estava sendo atacada pelo governo Netanyahu, né? Maíra, para a gente terminar, nós temos aqui 2 minutinhos. Eu queria que você falasse... quero falar uma coisa, que para mim o mais grave de ontem no Congresso não foi o veto à saidinha, foi o veto à foi a discussão da derrubada ou não do veto de Bolsonaro à Lei de Segurança Nacional, no que fala de fake news e no que fala de manifestações, ou seja, a possibilidade dos policiais reprimirem violentamente manifestações. É disso que se trata esse veto. E disso ninguém falou muito, falou só das fake news. Falou muito pouco, e esse é o fato mais importante, a meu ver, né? Porque, enquanto uma pessoa que faz parte do campo progressista e acredita no movimento social, o Flávio Bolsonaro ter ido a público fazer uma defesa da repressão desses movimentos, aludindo ao caso do MST, me parece muito grave, porque ele conseguiu uma junção da bancada da bala, da segurança pública, com os evangélicos. Não existe nenhuma razão fundamental para os evangélicos votarem nesse tipo de proposta. Eles estão votando porque estão sendo acionados. Cadê nós do campo progressista para acionar eles e lembrar que, em termos de religião, uma postura mais pacifista é mais coerente? Cadê essa disputa? Eu tenho informação de que alguns integrantes do governo tentaram dissuadir a bancada evangélica com relação à saidinha e com relação a esse veto também do Bolsonaro que foi mantido, né? Se não me engano, acho que é isso, né? O veto do Bolsonaro foi mantido, mas sem sucesso. Quer dizer, a articulação do governo está fragilizada, para dizer o mínimo, né? Maíra, na verdade, eu ia te perguntar sobre a greve, mas chegou um último comentário aqui, vou dar prioridade para o nosso público, a Rosângela da Silva Pereira. Mas, Maíra, eles estão lá para isso, defender a Constituição Federal. Lembrando que a lei não pode retroceder para prejudicar. Responde a Rosângela para a gente finalizar. Não poderia concordar mais, Rosângela. O que a gente tem que saber é até quando, o quanto que a gente tem que proteger o Supremo Tribunal Federal para que ele possa continuar cumprindo a sua função contramajoritária por um tempo. Porque me parece que essa maioria que se forma contra os direitos sociais, contra os direitos humanos, contra a ideia de igualdade, ela vai ser duradoura. E, nesse sentido, é muito emblemática essa opção do governo em tentar conversar com as lideranças evangélicas, porque há um problema. As lideranças evangélicas, elas são mais ativas, elas foram mais ativadas pela extrema-direita do que as bases. Essa conversa tem que ser feita nas bases, com os fiéis. É através de um tipo de comunicação que acessa os fiéis. Não pode chegar no Congresso e fazer a conversa. Não pode tentar convencer o Silas Malafaia primeiro. Porque o Silas Malafaia ele já é uma liderança do campo da extrema-direita. Ele não é mais um pastor. Ele é uma liderança da extrema-direita e produz para isso.